A hora da verdade, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, com o reverendo bispo Roberto de Souza. Palavras de sabedoria, com o reverendo bispo Roberto de Souza. Nós vamos falar de uma palavra poderosa que se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5. Abra a tua Bíblia, ponte de pé na presença de Deus, e Deus vai falar com muitas pessoas aqui hoje. Você vai ver o que Deus faz, acreditar. Vou te provar que o silêncio é maior do que a força, e a falta do silêncio, você pode perder uma peleja, uma batalha. Amém? Está escrito no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Agora abre sua Bíblia no livro de Êxodo 14, 14. Êxodo 14, 14. Está escrito o que? O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém? Aplaude o Rei Jesus, porque Ele é poderoso. Põe agora a sua Bíblia no assento. Amém? Segura na mão de alguém que está do seu lado. Fala com ele bem assim, olha no rosto, e fala: irmão, o silêncio é maior do que a força. O silêncio é poderoso. A força estraga o agir de Deus. Aplaude o Rei Jesus. Amém? Pode assentar. Vou te explicar e vou te mostrar dentro da palavra. Você leu no livro de Êxodo 14, 14: faça silêncio e o Senhor pelejará por vós. Deus pedindo para fazer silêncio. E você viu o que eu te pedi também no livro de Juízes, que fala a qual Sansão tinha um segredo, e o segredo de Sansão era que na sua cabeça não passasse navalha. Foi o que Deus pediu, era o segredo de Sansão. A sua mãe era estéril, não podia também ter filho, e você viu que Deus concebeu um filho a esta mulher. Então você já viu que Deus pode todas as coisas. Dá glória a Deus, Ele é poderoso. Confiança em Deus, confiar no poder de Deus. O que eu quero te falar nessa palavra, que Deus tem todo o poder e tem toda a grandeza. Raciocina bem. Sansão era uma máquina mortífera, uma máquina destruidora e com muita força. Sansão tinha os cabelos longos e grandes, e Sansão nunca teria sido, até um certo dia, destruído pelos filisteus por causa da sua força. Sansão, ele incomodava o inimigo. Muitos tentavam lutar com ele, mas não conseguiam. Em uma só luta, Sansão matou 1000 homens com uma queixada de um jumento. Olha a força desse homem. É onde eu quero que você analisa comigo. Mas a força dele, sem o segredo, sem fazer silêncio, ele perdeu a batalha. Sansão foi destruído, traído por Dalila, porque ele contou a sua força. O que eu quero te falar nessa palavra: quando você estiver num propósito com Deus, faça. Aplaude o Rei poderoso. Silêncio. Silêncio. Aprender a fazer silêncio. Aprender a esperar que a profecia
se cumpra em oração, em silêncio. Sansão, por ser muito forte, poderoso, homem de batalha, homem de guerra, nunca tinha sido destruído. Um homem que destruiu muitos homens, 1000 homens, mas foi morto por causa de uma só mulher, porque abriu a boca. Foi a falha de Sansão, porque Deus falou: não entrega o seu segredo. O seu segredo era fechar a boca, fazer silêncio, não contar que o segredo de Sansão estava nos seus longos cabelos. E Sansão fraquejou. O que eu quero te dizer é que às vezes Deus está te mostrando as coisas. Faça silêncio, porque está escrito no livro de Êxodo 14:14. Faça silêncio, que sou eu que pelejo por vós. Fazer silêncio é o que eu quero ensinar hoje à amada igreja. Deus está prometendo te dar vitória no silêncio. Sansão, se ele tivesse ficado calado, se ele tivesse feito silêncio perante Dalila, ele não teria sido destruído. A fraqueza de Sansão foi abrir a boca. Às vezes Deus está dizendo algo e você não está entendendo, e conta para um e conta para outro, e nisso, quando você conta para um e conta para outro, alguém está de olho, está com inveja e começa a gerar ciúme, um espírito de ciúme infernal, e começa a jogar seta na sua vida, e o inimigo usa aquela pessoa para ir na frente e tentar estragar o que Deus está fazendo na sua vida. O silêncio. Nós que servimos o Deus vivo, nós que temos a sabedoria, o entendimento, a certeza de nós servimos esse Deus todo-poderoso, então o que nos resta? Esperei com paciência no Senhor. Aplaude o Rei Jesus. Paciência, perseverança, esperar a promessa se cumprir, porque quando você serve o Deus vivo, as coisas se cumprem. Quando você tem promessa, Deus cumpre ela na sua vida. O homem não entende, a mulher não entende, mas Deus manda te dizer: onde o homem não pode, eu posso por você. O que é impossível para o homem é possível para Deus, meu amigo. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Agora faça silêncio. Fazer silêncio e esperar as profecias de Deus. Você olha bem aquele homem, um homem forte, um homem poderosíssimo, um homem de guerra, um homem que não perdia a batalha. Toda aquela sua força, toda aquela unção que Deus entregou em suas mãos, foi destruído por uma só mulher. Um homem que matava muitos homens, mas ele contou, meu amado. Ele abriu a boca quando não podia abrir a boca. Ele falou o que não devia falar. Ele confessou para Dalila o segredo da sua força. Muitas vezes você acha que está em braços de amigo, e na verdade são inimigos. Dalila aparentava ser uma boa companhia para Sansão. O coração de Sansão se afeiçoou por Dalila, por ser bonita, uma filisteia. E foi outro erro de Sansão. Dalila era uma filisteia. Deus falou para nós não entregarmos a pessoas que não servem o Deus vivo. Se você serve o Deus vivo, Deus está preparando uma companhia para você que serve o Deus vivo. Ele caiu nos braços de Dalila, caiu em tentação. E outro erro foi quando ele abriu a sua boca. Quando ele abriu a sua boca e falou o seu segredo. O que eu quero te falar essa noite, que se você está num propósito, a Bíblia também diz para você: o que uma mão dá, a outra não precisa saber, meu amado. O que uma mão dá, a outra não precisa saber. Segredo. Deus, por que ele se chama Deus vivo? Deus vivo por causa disso, porque você tem que estar satisfeito apenas em saber que o Deus vivo está sabendo. Aplaude o Rei Jesus. Só Ele.
Se Ele é vivo, se Ele é o Deus vivo, para que mais? Para que contar mais para alguém? Porque se você começa a contar, a falar, você começa a querer duvidar do que Deus te prometeu. E quando Deus promete, Ele cumpre. Porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho para que se arrependa. Ele não se arrepende. Ele é Deus. Agora, o mais importante de tudo em nossas vidas é fazermos silêncio. O silêncio é tudo. A Bíblia fala no livro de Tiago 3, fala a respeito da língua. Nós temos a língua e muitas vezes não conseguimos colocar freio em nossas línguas. E Deus até mesmo diz para que não sejamos como cavalos, para que posemos um freio em nossa boca, para que domine todo o corpo. Eu te falo, amigo meu, eu te falo, varoa do roupão, se Deus está te prometendo, Ele vai cumprir. Apenas faça silêncio. Se Deus deixou essa história de Sansão acontecer, não para você seguir o ritmo de Sansão, mas para você sair da arapuca que derrubou Sansão. Aplaude o Rei Jesus e tenha sabedoria. Um homem escolhido, um homem guerreiro, um homem de fé, um homem poderoso, um homem que lutava, um homem que não perdia batalha, mas se entregou pela boca, pela falta de silêncio. Se Deus está preparando algo para você, a Bíblia até mesmo fala: quando chegares na casa do Senhor, não se apresse em votar, mas se votar, cumpra. Não apresse em abrir a tua boca, porque se você falar que vai abençoar e não abençoar, Deus vai te cobrar, porque abriu a boca, prometeu. E quando a gente promete para Deus, Ele cobra. Aplaude o Rei poderoso. Tenha sabedoria. Mais fácil fazer silêncio. Lembra daquele homem que estava clamando, batendo no peito: eu sou Jesus, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem poderoso, eu sou um homem conhecedor, eu sou um homem muito poderoso na sua presença. Mas esse aí é um pecador que está aí do seu lado. Mas olha aí o pecador de joelho. Mas o pecador que estava de joelho, ele estava apenas o quê? Senhor, eu sou um pecador, me perdoa. E Deus abençoou aquele pecador. E aquele que se dizia que era o tal, voltou para casa amaldiçoado, pela falta de saber, de abrir a boca na hora errada. Porque Deus é Deus dos humildes. Deus sabe de todas as coisas, e as profecias de Deus se cumprem. Me lembro eu, há um tempo atrás, antes dessas guerras estar acontecendo, que Deus me mandava falar sobre catástrofes, morte, muitos corpos. E você viu, não levou um mês e começou a mortandade. Guerra, morte e mortandade. As profecias de Deus, elas se cumprem, porque Deus é que fala na boca dos seus profetas. E boca de profeta tem que abrir quando Deus manda. Aplaude o Rei poderoso. Abrir a boca quando Deus manda. O que eu quis dizer nessa palavra de hoje poderosa é: a força de Sansão foi inferior ao silêncio de Deus. O silêncio é maior do que a força. Até mesmo a Bíblia fala: malditos que confiam em carruagem, em cavalos, escudo, em espadas, mas não confiam em Deus. Melhor é confiar em Deus, fazer silêncio. Quando você está num propósito, faça silêncio, ora em silêncio, não fala com ninguém o que você está fazendo, porque Deus já está sabendo, e quando Deus está sabendo, ninguém mais precisa saber. Até mesmo o Senhor nos ensina que quando estamos jejuando, não precisa abrir a boca, falar que está jejuando. Amém? Não é assim? Não precisa. Faça silêncio. Estou na graça, amém. Estou na graça, e assim vai indo.
Porque Deus manda te dizer, se você começa a contar para o homem, é porque você já está querendo mostrar para o homem que você vai alcançar uma vitória e tudo, e isso não é bom, porque quem vai te dar a vitória é Deus. E quando Deus fala, Ele cumpre. Deus não falha, meu amado. Deus é perfeito. Deus é amor. Deus é fogo consumidor. Sansão, com toda força, Sansão era um homem temente. Sansão era um homem que todos temiam a força daquele homem. Mas a fraqueza de Sansão foi quando ele caiu nos braços de Dalila. E pela fraqueza de Sansão, Dalila o derrubou, Dalila o conquistou, Dalila o seduziu e fez com que ele abrisse a sua boca. E quando eu te falo que você tem um propósito com Deus, quando você tem um segredo com Deus, você só precisa que saiba que esse segredo esteja entre você e o Todo-Poderoso. Porque o Todo-Poderoso tem todo o poder, e o Todo-Poderoso não precisa de mais ninguém para ajudar ele. Ele tem todo o poder. Quando você dobra o joelho, quando você chora nos pés de Jesus, Ele atende, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o teu clamor. Amado e minha amada, eu te falo, confia. Se Deus está te dando sonhos, se Deus está te dando visões, é porque algo Deus tem contigo, porque Deus mostra o que Ele vai fazer. Apenas faça silêncio, porque muitas vezes Deus te mostrar as coisas e você não fazer silêncio, você pode causar uma grande confusão, porque Deus mostrou para você, mas não mostrou ainda para os seus adversários. Receba. Talvez Deus está te mostrando, mas Ele ainda não mostrou para os seus adversários. E se você abrir a tua boca, eles vão ficar sem entender e vão começar a fazer por onde? Lembra quando falaram que nasceria o Messias, que nasceria Jesus? Mandou que matassem todas as crianças. O inimigo trabalha na frente. Aplaude o Rei Jesus, tenha sabedoria. Quando ficaram sabendo que Jesus viria, o Salvador, o diabo ficou muito furioso. E o que ele fez? Mata todas as crianças. Eu quero te mostrar que o inimigo trabalha em volta da sua bênção. Ele vive tesourando, ele vive tentando impedir a sua bênção. E se você está interessado num rapaz, ou se você, mulher, está interessada num homem, um homem interessado em uma mulher, faça silêncio, ora, entrega na mão do Senhor em silêncio. Não começa a contar para uma, contar para outra. Que uma vez eu fiquei sabendo de uma moça que andou pedindo informação para uma, informação para outra, e despertou interesse naquelas que ela falava. Aquele rapaz que ninguém olhava, as outras agora começaram a olhar e querer também. É assim que funciona. Inveja. As pessoas querem o que você quer. As pessoas querem tirar da sua mão o que Deus quer te entregar. Lembra também de Moisés? O que aconteceu? Moisés ia nascer e foi revelado. E o que aconteceu? Mata todos os meninos. Olha, ainda falou assim: jogue os meninos no rio. E ainda que as parteiras ficaram com pena e queriam poupar as crianças, os meninos, mas afogue os meninos, porque entre aqueles meninos haveria um que se chamava Moisés, o que Deus ia usar para pregar, para colocar a tauba, para ele levar os 10 mandamentos de Deus. E o diabo descobriu: vamos matar Moisés. Deus quer usar ele? Vamos matar Moisés. Às vezes Deus quer te usar, aí o diabo fala: vamos destruir ele. Às vezes Deus tem um plano na sua vida, vamos matar ela, porque o diabo trabalha rodeando, o diabo trabalha tentando tesourar, tirar o que Deus quer te entregar. E escuta com bastante atenção essa pregação de conhecimento na sua vida. O crente tem que ser silencioso. Talvez Deus está te dando sonho hoje e você não está entendendo,
Pode ser que esse sonho de hoje se cumpra daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Você não está entendendo o mistério de Deus. Faça silêncio. Mas se tu abrir a boca, o diabo vai usufruir do que você falou para tesourar, cortar as suas bênçãos. É como se você fosse um empresário e tivesse um grande plano de abrir uma grande empresa e sair comentando para outros empresários: eu vou abrir uma firma e vai arrebentar, vou ganhar dinheiro, vou arrebentar a boca do balão, vou ficar rico. E os outros o quê? Vão entrar na frente e vão tentar chegar primeiro do que você. Eu te falo, manto, terra, naga super. Com Deus não é quem chega primeiro, é quem chega certo. Aplaude na presença de Deus, com conhecimento, com sabedoria. Pessoas não entendem muitas vezes, mas Deus, eu tive um sonho já tem 1 ano. Fica quieto, espera, fica quieto, espera. Mas Deus, aconteceu tal coisa, eu estou querendo e não estou conseguindo. Faz silêncio. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Uma vez eu estava numa casa, cheguei numa casa, presta bem atenção. A pregação hoje está tranquila, que a voz do bispo está só Jesus na causa. Pregamos muito esses dias. Escuta bem. Chegamos numa casa, aí a dona estava num propósito, presta atenção, num propósito com Deus. O filho dela estava miseravelmente endemoniado, diabo, casta de demônio, e ela estava no quarto trancada de joelho, oração de manhã, de tarde e de noite, o dia inteiro. As calças, na hora que eu cheguei, estava segurando na mão, frouxa, tinha perdido já aquilo, sem comer, trancada dentro do quarto. Escuta bem, com fome, e estava ali numa consagração poderosa, clamando. Aí quando eu cheguei lá, aí eu bati palma, entrei, ela saiu: moço, eu estou numa consagração poderosa, eu estou o dia inteiro, estou no jejum de 21 dias, 21 elo, eu estou, que esse filho meu vai ser liberto, eu creio que Deus vai libertar esse filho. Eu falo: amém, irmã, amém. Aí beleza, eu olhei para o rapaz, aí devagar eu cheguei, consegui fazer uma oração, e caiu endemoniado para lá, se batendo, endemoniadinho. Aí tudo bem, expulsamos o demônio. Aí na hora que eu ia embora, essa dona olha para mim, olhou, eu olhei para ela, e sabe o que ela me disse? Ora por mim também. Eu falei: amém. Na hora que eu levei a mão na cabeça dela, no propósito com Deus, falei: deve estar fogo purinho, né? Menino, mas essa mulher bateu o joelho no chão endemoniada, rodou a sala assim, ó, como se fosse uma velocidade tremenda de joelho, e batia, seu desgramado, seu desgra isso, desgra aquilo. Eu falei: capeta, você está escondido aí. Eu falei: o quê? Como é que pode essa mulher estar num propósito com Deus, já mais de 10 dias dentro do quarto trancado, orando, e ainda recebe um demônio? Eu falei: para aí, capeta. Aí tá, corria, ele parou. Meu coração ficou partido naquele momento, e eu levei a mão em nome de Jesus Cristo na testa daquela mulher e falei: sai, capeta, em nome de Jesus. Rapaz, essa mulher levantou em lágrimas e me deu um abraço, chorando. Mas aquilo partiu, Sirlene, o meu coração, porque ela falou assim: meu Deus, como que pode eu estar num propósito com Deus, todos esses dias, orando, jejuando, passando fome, e você coloca a mão na minha cabeça, vem um demônio em mim e me pega. E chorava. Aquilo me deixou muito triste,
E vou explicar para vocês porque eu fiquei triste com aquilo. Aí de repente eu olho para o rosto dela, o Espírito de Deus toca no meu coração e fala: olha, sabe por quê que o diabo te pegou? Porque você está numa consagração e está batendo boca com Satanás. Faça silêncio, que sou eu que pelejo por vós. Quando você estiver num propósito, faça silêncio, porque o diabo vai se levantar. Todas as vezes que você está num propósito, Maria, o capeta se levanta. Mas nós temos que frear a boca para não machucar o próximo. Nós temos que frear a boca. Nós temos que ter força. Falar: não vou falar. Não vou falar, não vou ofender, não vou machucar, não vou xingar. Porque é isso que ele quer. Porque se você xingar, você perde a vitória. Foi o que aconteceu com Sansão. Porque aí você dá lugar ao diabo. E a Bíblia diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo, meu amigo. Não deixa. Ele acha essas brechas para poder atrapalhar os seus propósitos. Faça silêncio, silêncio total. Como você viu no livro de Êxodo 14:14. Essa mulher chorou amarguradamente, porque o diabo estava no rapaz, no jovem, e o jovem xingava ela de um lado, e ela estava orando, parava e xingava do outro: seu filho disse aquilo, seu isso e aquilo. Quem é esse que está buscando Deus, está num propósito, está falando palavrão? Aplaude o Rei Jesus, sabedoria. Se você está no propósito com Deus, é silêncio, até que a vitória venha em tuas mãos. Aquela mulher era minha mãe, e aquele jovem, o meu irmão. Minha mãe caiu endemoniada, e aquilo partiu meu coração. E vendo ela naquela fé toda, de repente cai endemoniada, num propósito de 21 elo. Eu te falo, o diabo não quer saber se é tua mãe, se é o teu pai, se é Sansão. O diabo não quer saber se é Dalila. O diabo não quer saber se era Jesus quando estava na terra, porque ele bateu nele para que ele abrisse a boca e ele não abriu. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao abatedouro e não abriu a tua boca. Jesus não abriu a boca, venceu no silêncio. O diabo batia pá, em Jesus nas costas. Hoje se um amigo seu chega e você pisa no seu dedo, você sai um palavrão. Jesus levou piratada e não abriu a boca. O silêncio é tudo para vencer. Jesus estava num propósito com Deus, e quem sabe qual era o propósito de Jesus? Eis que vos dou poder sobre todas as nações. Para isso o Filho de Deus veio à terra, para pisar na cabeça do diabo. Você, meu amigo, é o presente de Jesus. Aplaude o Rei Jesus. A sua vida é o presente de Jesus Cristo. Era o maior mistério que ele estava na terra. Venceu o diabo para te dar a vida eterna, e ele não abriu a sua boca. Faça silêncio. Quando você está no propósito, você começa a estranhar: mas por que quanto mais eu oro, mais capeta aparece? Por causa que você está orando, e os bichos estão furiosos. Quanto mais você ora, mais eles aparecem. Mas eles aparecem para cair por terra, porque depois da luta, depois do deserto, vem as bênçãos do Senhor, e só quem crê dá glória a Deus. É assim que funciona. Aqui na terra é assim, meu amado. Quando você está num propósito, o bicho fica doido.
fica furioso. Se você, mulher, está orando pelo seu marido, ora em silêncio, não bate boca, porque o diabo vai usar ele para te xingar, para te perturbar. O diabo vai usar ele para contender contra você, para te desanimar, para te caluniar. E você fala: Deus, eu estou orando e não estou vendo efeito nessa oração com esse homem. Mas Deus manda te dizer: faça silêncio, que sou eu que pelejo por vós. Fazer silêncio, aprender a fechar a boca para alcançar a vitória. O crente tem que ser silencioso, o crente tem que ser calado. Você pode ver que quando uma pessoa chega dentro de uma loja, um crente, você já vê que ele é silencioso. Ele olha o preço de um, não fala nada, não chama ninguém. Ele olha para um lado, ele olha o preço do outro, ele faz silêncio. Quando ele chama, tira da vitrine que eu vou levar. Ele já tem certeza, aplaude do que está falando. O crente é observador, analisador. O crente tem que ser observador e analisador, porque quando ele fala eu quero, ele já está decidido pelo que quer. Ele tem convicção, certeza, plena certeza do que ele quer, porque ele primeiro analisou. O crente tem que ser analista, analisador. O crente tem que ser uma pessoa que olha. Primeiro, o que Deus fala? Ora primeiro. Então o que você faz? O tempo que você está orando, Deus está preparando. É assim que funciona. Crente tem que ser silencioso. Você pode ver que Pedro, quando tentou fugir da cruz, na hora que Jesus estava sendo crucificado, Pedro fugiu. E o que aconteceu quando Pedro fugiu? Tentaram chegar até ele, encontraram ele e falou: esse aqui andava com ele, vamos levar ele para a cruz. E Pedro falou que não, mas não sou eu nem conheço esse homem. E os homens olharam para ele, olharam para suas vestes, o jeito dele: você andava com ele sim, porque até a sua fala te condena. Até o jeito de falar era jeito de cristão. Como fugir, meu amigo, se na sua cara está escrito Jesus de Nazaré? Você tem um selo, na sua testa está escrito Jesus Nazareno. Quem já esteve num lugar, no meio de algumas pessoas, a pessoa olha para você: você é crente? Levanta a mão quem já passou por isso. Você é crente? Eu também, graças a Deus. Isso é sinal de vitória. Isso é sinal que a sua fala, o seu jeito está te condenando. Mas condenando para quê? Para o bem, para uma cidade santa, para herdar o reino de Deus. Porque você já sabe que você é uma pessoa diferente. Amém? Você é uma pessoa abençoada. Lembra dessas palavras de hoje? Sansão tinha a força, mas a força sem a sabedoria, o temor e o silêncio, nada dá certo. Salomão tinha a sabedoria, mas sabedoria sem temor, nada adiantaria. Que Salomão, com toda a sabedoria, faltou temor de Deus. Tenha sabedoria com temor e silêncio. Faça silêncio. É o que Deus manda dizer a essa amada igreja. Quando Deus estiver te mostrando algo, faça silêncio. Quando Deus está te abençoando, faça silêncio. O inimigo está 24 horas tentando roubar o que Deus está te entregando. Se você tem plano de comprar um carro mês que vem, você só precisa estar conversando com Deus. Se você quer casar, você só precisa estar falando com Deus, porque é Ele que vai realizar os seus sonhos. É Deus que realiza os sonhos, não é o homem. Porque se você conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro, a Bíblia diz tem por mexeriqueiro, pessoas que ficam de um lado para o outro, do lado para o outro, de um lado para o outro. Você já está exaltando. Aí o que Deus fala? Não vou te dar por causa da exaltação. Por que exaltação? Porque você já está cantando vitória antes do tempo. Então se você nem recebeu, já está exaltado, e quando receber, aí é que ninguém aguenta mesmo, não é isso, Rob?
aí que ninguém aguenta. Então Deus fala: se você faz silêncio, sinal que você é uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que não vai ser exaltada, uma pessoa calada, mansa, que tem paciência, perseverança, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde. E Deus fala: esse é o meu servo, ao qual o meu espírito se compraz. Amém? Vamos ficar de pé. Eu creio que Deus falou com muitas pessoas aqui hoje. Amém? O segredo de Sansão, ele jogou por terra quando abriu a sua boca. Não seja Sansão, e nem seja Dalila, nem seja Salomão, mas seja um servo obediente, temente e humilde, para alcançar vitórias. Essa palavra de hoje, Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. É o segredo da sua vitória. Confia, é o segredo da tua vitória. Não deixe o inimigo roubar a sua bênção. Faça silêncio. Amém? Vamos orar. Altíssimo Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso, bondoso. Derrama o teu poder, a tua graça, o teu Espírito Santo, abençoando poderosamente, Pai, a vida de cada um, em nome de Jesus. Olha, a pastora falou algo aqui, acho que foi hoje, a respeito desse silêncio. Existiu uma criança, me parece, uma criança, filho de certamente um empresário, e essa criança morreu. Presta bem atenção. O que o silêncio é poderoso. Essa criança morreu. Primeiro estava no hospital, morre, não morre, morre, não morre. E o que aconteceu? Existia um homem que estava na porta do hospital gritando desesperado, e o médico não tinha chegado, fazendo quebra-pau na porta do hospital. É UTI, não é isso? UTI? Amém. Aí estava naquele desespero, querendo saber por que o médico estava demorando tanto. E ele não sabia o que o médico estava passando. Mas ele liga de um lado, liga para o outro: meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. E esse miserável desse médico não chega. E a culpa dele. Na hora que o médico chega, desce do carro correndo, sorrindo, achando que ia ser bem recebido, o homem cai em cima do médico e xinga o médico todo: seu miserável, se meu filho morrer, a culpa é sua. Seu miserável, isso e aquilo e tal, isso e aquilo. E xinga o homem de um lado, xinga do outro, e tudo isso, tudo aquilo. Olha, meu filho vai morrer, a culpa é sua. Ele: homem, então deixa eu ir lá dentro, ver o que Deus vai fazer. Eu não posso salvar o seu filho, mas Deus pode. E entrou para dentro da sala. E quando ele estava dentro da sala ali, trabalhando na criança, lutando pela vida do filho daquele homem que tinha xingado ele, e de repente aquela criança, depois de um bom tempo, ela tem uma melhora. E ele abre a porta sorrindo para contar para o pai daquela criança que estava xingando ele. E ele falou para aquele homem: olha, graças a Deus, o seu filho vai viver. E mesmo assim o homem, inconformado, xingou, nervoso, e xingou. E ele olhou para o olho daquele homem, e aquele médico abaixou a sua cabeça e caminhou triste, com a cabeça baixa, não deu uma resposta, e entrou no seu carro e foi embora. Aí aquele homem que havia xingado o médico sentou, sossegou. Aí aquele homem sentado, chega uma enfermeira, e de repente ele pergunta à enfermeira: mas aquele médico, além de ser lerdo, atrasado, enrolado, ele é um pamonha também, porque eu xinguei ele
E ele não falou foi nada. A enfermeira simplesmente respondeu então: olha, ele não te respondeu nada, porque o filho dele morreu, e ele estava no velório do filho dele, e ele largou o velório, passou obstáculo no trânsito, para vir tentar salvar a vida do seu filho. Ele podia estar revoltado porque perdeu a vida do seu, e falar também: não quero saber da vida do filho dos outros não. Mas ele largou o filho dele no velório para salvar a vida do filho daquele homem, e ainda foi escarnecido e xingado. Daí você tira uma ideia. O silêncio. Certamente quando aquela mulher contou isso para o homem, ele deve ter se arrependido. Amém? O silêncio. O médico foi embora em silêncio, mas Deus vai usar alguém para falar por você. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Amém? Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, todo poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje eu te digo: Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de parto, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.